E no início dessa reflexão de hoje, quero fazer logo uma pergunta para você. O que é ser missionário? O que move o seu coração para a vida missionária? Então, diante desta pergunta, que nós possamos refletir, qual é o chamado que Deus tem feito para você? Diante da sua realidade, diante do seu dia a dia. Então, diante deste questionamento que Deus coloca nos nossos corações, iniciemos a reflexão de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos recitar comigo um trechinho do Salmo 95. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor. Ó nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que lhe é devida ao seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus átrios. Diante desse louvor, deste agradecimento, vamos recitar o evangelho de hoje, desse domingo, do 29º domingo do tempo comum, dia das missões. Vamos recitar o evangelho que se encontra hoje em Mateus, capítulo 22, versículo 15 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos junto com alguns dos partidos do Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição dessa moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos diante deste evangelho, onde Jesus novamente está aí diante desses fariseus hipócritas que querem pegar Jesus. Armam para ele uma grande cilada. E bem sabemos que Jesus, na sua expertise, na sua sensibilidade, no seu ato divinal, ele se coloca, ele se posiciona de forma firme com essas pessoas. Ele me pergunta: qual é a descrição que está na moeda? E ele disse: de César. Então, pois, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que nós estamos dando a Deus? Sabemos que Deus nos criou não para este mundo, mas muitas das vezes queremos ser totalmente deste mundo. Os fariseus queriam que Jesus desse a eles créditos para que eles continuassem na hipocrisia, que eles continuassem fazendo atos ilícitos. Eles queriam a aprovação de Jesus. E Jesus, de maneira alguma, irá permitir atos de corrupção e de morte. E muitas das vezes queremos que Deus nos aprove nos nossos pecados, nos nossos erros. Os fariseus queriam essa aprovação de Jesus. Queria colocar ele à prova. Queria perceber nele até onde, que ponto iria a justiça dele. E Jesus foi firme. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou seja, que nós possamos dar o que é lícito a Deus. E também que nós possamos fazer as nossas coisas, fazer o nosso trabalho dignamente nessa terra, sem corrupção, sem guerra, sem morte, sem levar ninguém à tristeza.
Então, queridos irmãos e irmãs, que este evangelho de hoje, neste domingo, possa trazer para nós um ensinamento de vida. Um ensinamento de condutas diária, que muitas das vezes queremos servir a dois deuses. E somente a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, é que nós devemos servir. Ficamos perdidos entre servir o mundo, servir as coisas pagãs e servir a Deus. E aí podemos perceber que ao longo de toda a nossa vida, nós ficamos muitas das vezes jogando aqui e ali. Sendo muitas das vezes fariseus, sendo às vezes cristãos. E aí hoje, diante desse evangelho, Jesus coloca para nós qual é a nossa resposta ao chamado de Deus. Hoje, Dia Nacional das Missões. Nós somos chamados a estar aqui, a estar na presença de Deus. Mas a missão não é tão somente estar dentro de uma igreja, estar dentro de uma comunidade cristã, mas é nós sairmos de nós mesmos. O Papa Francisco nos fala da igreja em constante saída. Sabemos que somos a igreja, pertencemos à igreja de Cristo, mas essa igreja não pode ficar somente agarrada dentro dos templos. Temos que ir. E aí, eu reforço aqui a pergunta da introdução deste momento, da abertura deste momento de oração. Qual é o impulso missionário que você tem sentido do seu coração e até hoje não foi capaz de realizar? Qual é o chamado que você já sentiu e que por vergonha, por medo, por distração, você ainda não fez? Então que nós, você, eu, possamos fazer. Porque ainda há algo a ser feito e que depende de mim e que depende de você para ser realizado. Vamos rezar com amor e confiança a oração que o próprio Jesus nos ensinou e que essa oração ela possa nos direcionar ao grande campo missionário que Deus tem para cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Estamos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e tenhamos um ótimo domingo e até amanhã, se Deus quiser.